E aí pessoal, beleza? Olha só a novidade aqui no canal Reflexões Pesadas, iniciando hoje o nosso primeiro podcast. Olha só que maravilha! Agora a gente pode refletir sem muito roteiro, sem muita edição, e claro, você não precisa ficar olhando para minha cara para a gente refletir junto. Você pode levar a minha voz para qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Se você estiver caminhando, se você estiver lavando uma louça, enfim, fazendo outras coisas que você não precisa estar prestando atenção diretamente, você pode ouvir diretamente as nossas reflexões. E antes, claro, de começar, eu fui dar uma pesquisada, ver se existia podcasts solitários, que a pessoa fala sozinha, fala só ela, porque eu tinha a imagem que um podcast era tipo uma entrevista, ou tinha vários convidados e tal, tipo uma mesa redonda de rádio assim e tal, mas existe, já achei vários que só um locutor fala. Então, para começar, já que hoje é o primeiro, né, não consegui nenhum convidado aqui, então por enquanto vai ser só eu, mas fica o convite, se você quiser participar, não precisa nenhum pré-requisito, é só entrar em contato comigo, a gente define um assunto aí e vamos refletir, vamos trazer mais gente para refletir, vários pontos de vista. No mundo que a gente está hoje, praticamente todo mundo defende o seu ponto de vista, mas eu acho interessante que cada um traga um ponto de vista diferente para uma certa questão. Acho que isso engrandece a gente, claro, com respeito, né, que cada um considere o ponto de vista do outro e não tente passar por cima dele, né. Isso também é muito comum hoje em dia, as pessoas quererem passar por cima da opinião dos outros, né. Mas feitas as devidas apresentações, vamos rolar a vinheta aí pra a gente não perder o costume e trabalhar mensagem subliminar aí, né? Hoje o assunto que eu escolhi então para estrear o meu podcast é pandemias e criança em casa. Eu pensei nesse assunto justamente porque quando eu estava tentando bolar o vídeo dessa semana, o assunto, eu tive que parar muitas vezes para dar atenção para o meu filho, que ele sempre é prioridade, né? Então eu pensei, por que não escrever como eu lido com isso e como de que forma eu tô tratando esse assunto, né? Claro que eu não tô aqui para ensinar você ou dizer o que você deve ou não fazer com seu filho, longe disso, mas eu queria passar o que eu estou fazendo e o que eu considero que seja uma coisa boa de eu fazer, né? De repente você não goste das minhas dicas, do que eu faço, mas pode fazer você ter outras dicas e ter outros procedimentos que você pode aplicar, né? Mas primeiro eu preciso contextualizar como é que é a minha rotina aqui em casa, né? Para você entender de como eu trato essa questão de ter a criança em casa na época da pandemia, né? Aqui em casa, então, nós somos 3. O meu filho ele tem 3 anos e atualmente ele não está indo na escola. A escola dele, algum tempo atrás, ela estava abrindo e fechando com os decretos aqui do governo do nosso estado. Agora, então, ela fechou de vez e não sei quanto tempo ainda vai demorar para ela voltar. Mas o que eu venho tratar aqui também vem muito do que aconteceu em 2020. Então, muitas das coisas aqui que eu vou falar foram experiências que eu tive no ano passado, né? E, bom, então meu filho está em casa agora, atualmente, ele tem 3 anos. Eu atualmente não estou trabalhando, eu estou desde dezembro de 2019 sem trabalhar.
Eu estava tentando me recolocar no mercado de trabalho no início de 2020 e eu até fiz um concurso em março, no início de março, antes de começar a pandemia, né? E daí quando começou essa pandemia, toda essa história, eu até tentei me recolocar, mas depois foi mais difícil conseguir me recolocar no mercado. E aqui em casa minha mulher trabalha, ela trabalha em casa, né, home office, né, que o pessoal costuma falar assim, né. Dizem que não é o certo falar home office, mas enfim, é o que todo mundo usa aqui no Brasil, mas... E... Então, alguém precisa ficar com o meu filho enquanto ela tá trabalhando, né, porque ela, no momento, ela é a provedora aqui da casa, né. A minha esposa, então, ela trabalha em casa hoje, mas ela, um pouquinho antes da pandemia, ali na metade de março, ela já estava fazendo um sistema de trabalhar 3 vezes por semana na empresa dela e 2 dias por semana ela já estava começando a ficar home office, né? Só que nessa época o meu filho tinha aula, ele tinha aula no turno integral, né? Então quando começou a pandemia, começou a pandemia pro Brasil, né? Ali no finalzinho de março de 2020. Aí ele passou a ficar... o meu filho passou a ficar 100% do tempo em casa. E a minha esposa também passou a ficar trabalhando 100% do tempo dela em casa, né? Então nós nos vimos nesse problema. Eu estava tentando me recolocar no mercado de trabalho. Mas também, como meu filho não tinha aula e... naquela situação de pandemia, difícil, né, de arranjar alguém para ficar com ele, então eu tive que, no caso, dar uma pausa na minha tentativa de recolocação, né, porque a minha esposa teria que trabalhar em casa e ter uma criança em casa para cuidar e trabalhar não ia dar muito certo, né, e o emprego dela era prioridade para nós, né. Então era essa a situação, só para a gente contextualizar, né, para explicar como é que é a minha situação, porque cada um vai ter essa situação, né, cada um teve a sua questão, né. E, bom, mas daí então, num dia para o outro, lá no final de março de 2020, a gente descobre que tem uma criança em casa que não vai para aula e como a gente vai lidar com isso, né? Antigamente, na época dos meus pais, era assim, o homem saía para trabalhar e o trabalho da mulher era limpar a casa e cuidar das crianças. Parece uma coisa tão natural, né? Mas hoje em dia isso inverteu, né? E hoje em dia não é mais natural que a mulher fique em casa, né? Cuidando dos filhos, né? Então a gente já se acostumou que toda mulher trabalha, toda mulher tem a sua profissão. E então a gente já começa a achar estranho que a criança, mesmo numa idade de 2 anos, né, no caso, 2, 3 anos, que é a faixa etária que ele estava ano passado, que ela tenha que ficar o tempo todo em casa, né? E eu não vou discutir os pormenores, se é bom ou não a criança ficar em casa ou ir na escola, mas eu posso dizer que pro meu filho tem sido bom, ele ir pra escola tem sido ótimo pro desenvolvimento dele, né? Mas então, o que a gente faz quando tem uma criança em casa e assim... O que a gente faz para interter ela? Claro que a primeira coisa que naturalmente acontece é o quê? Oi, desculpa interromper, vou interromper um pouquinho aqui o seu vídeo para dar um recado. Acabou ficando meio grande o podcast, então eu resolvi dividir ele em 2. E semana que vem a gente continua aí a história. Não perca semana que vem, parte 2 aí, tá? Um abraço.